uma entrevista. A última vez que eu entrevistei ela foi assim, uma entrevista completa. Ela teve algumas participações nos últimos meses aqui, mas foi rápida. Mas a última vez mesmo que eu entrevistei foi no período político, né? Ela que era candidata ali a vereadora, né? E hoje assume um cargo de grande importância aqui em Lagoa de Itaenga e grande responsabilidade, né? Que é lidar com crianças atípicas, com profissionais que, de fato, oferecem os serviços essenciais para essas crianças atípicas do nosso município. Gabi, é muita alegria saber que você está aí assumindo um papel tão importante aqui na sociedade, na gestão pública, e seja bem-vinda ao nosso programa novamente na Itaenga FM. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde. Boa tarde. Terceiro microfone. Então é isso aqui. Esse outro, pronto. Agora sim. Boa tarde, agora sim. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde, queridos ouvintes itaenguenses, especialmente a equipe do Centro de Terapia Multidisciplinar, a qual estou representando aqui hoje, né, como coordenadora. Estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento e para falar daquele centro especializado, né, um serviço tão importante no nosso município de Lagoa de Itaenga. Ô, Gabi, o que hoje se oferece para quem busca esses serviços, né? Porque ali é um público específico, né? Não é todo mundo que chega ali, né? É público específico, em especial as crianças atípicas, crianças especiais do nosso município, é isso? Exatamente. Diretamente para as crianças autistas, TDAH, abrangimos também, já estamos acolhendo algumas crianças com doenças raras e com dislexia, que também antes não havia esse tipo de atendimento, era diretamente para autista e TDAH, mas a gente já está abrangindo. Então, atualmente as nossas especialidades médicas são psiquiatria infantil e o neuropediatra. E também a nossa equipe é composta por o serviço multidisciplinar, a equipe multidisciplinar completa, atualmente com psicóloga, psicopedagoga, psicomotricista, terapia nutricional, também temos a intérprete de Libras, que ela acompanha as crianças surdas nas terapias, e também vamos iniciar agora com a fono, né? Já tínhamos iniciado, na verdade, só que por questões de saúde ela precisou se afastar, e agora temos a nova nomeada do concurso, que vai estar iniciando esse mês de agosto conosco. Ô Gabi, tem também aquele lado em que o centro do TEA tem aí recebido críticas. Em que baseia realmente essas críticas que desde o começo da nova gestão tem se falado muito, teve até polêmicas em relação, inclusive, àquele projeto do voluntariado, né? Que daria assistência a essas crianças atípicas em ambientes escolares. O projeto do voluntariado, na verdade, ele é voltado para a educação. E, assim, se houve algum mal entendido naquela época em relação ao projeto, já foi esclarecido, o prefeito ele já sentou diretamente com as mães, com as representantes daquelas mães que, na ocasião, foi uma instituição aqui no município, uma instituição de respeito, que reuniu aquelas mães para fazer aquele protesto, mas em outra ocasião o prefeito já se reuniu com elas, esclareceu como seria de fato, fez alguns ajustes que precisava ser feito, mas tudo foi bem esclarecido para o melhor da população, porque a nossa gestão ela é comprometida em fazer o melhor, principalmente para esse público que merece sim ter um atendimento especial. Porém, sim, recebemos críticas diariamente. Eu percebo que diversas críticas são questões pessoais, não é nem em relação ao trabalho, porque quando a gente critica um setor, a gente tem que falar de fato o que acontece, certo? E assim, além de funcionária, eu também sou mãe atípica, e o meu filho ele é atendido naquele espaço. Eu, como mãe, eu acredito que qualquer mãe preza pelo melhor pelo seu filho. Então, eu não colocaria o meu filho no centro de terapias multidisciplinar se ela não tivesse um serviço de qualidade. Então, o meu filho, eu uso ele como referência, entendeu? Não me vitimizo, não uso ele para querer fazer política, porque não acho isso justo. Inclusive, estive a última vez aqui representando
a minha campanha como candidata a vereadora, mas nunca usei o meu filho pré-campanha. O que eu falava em relação ao meu filho era a minha vivência, o que eu vivia. Então, se hoje eu não falo mais, é porque eu não preciso falar. Graças a Deus, hoje a gente está tendo os atendimentos de qualidade. Hoje nós temos transporte TFD no nosso município, que está levando de manhã, e temos agora que vai iniciar à tarde também. Então, temos carro para cadeirante, para crianças que têm dificuldade de locomoção. Então, hoje eu não vejo motivo de vir reclamar a público por um serviço que está sendo atendido. Nós, atualmente, zeramos a lista de espera dos atendimentos para o neuro. Nós pegamos uma lista de espera com 108 crianças aguardando consulta médica para neuropediatra ou psiquiatra, que é o profissional responsável por atender esse público. E, atualmente, todas essas crianças estão com agendamento realizado. Está realizado até outubro. A ordem dos agendamentos foi feita de acordo com a ordem da inscrição e priorizando alguns casos de urgência. Mas, atualmente, todas as crianças estão agendadas. Inclusive, se alguém tiver dúvida e não recebeu ligação, não recebeu agendamento, pode procurar o Centro de Terapia Multidisciplinar para eu verificar, certo? Informar a data, porque também ocorreu lá alguns pacientes que... Em torno de 10 pacientes que a gente não conseguiu localizar por telefone, porque provavelmente eu mudou de telefone ou o telefone não funciona, em torno de 10. Mas a gente já buscou agente de saúde para tentar localizar essas famílias, porque todos atualmente estão agendados e marcados. E quais são os critérios para que as mães que têm crianças atípicas possam requerer esses serviços do TEA? É só ir diretamente no centro de terapias. Lá a gente faz a orientação com as nossas atendentes, né, as nossas recepcionistas. Elas fazem as orientações necessárias a respeito do que deve levar, que é o RG, CPF da criança, cartão de vacina e o SUS. Então, esses documentos são necessários, certos desses documentos, comprovante de residência também, e o encaminhamento para o neuropediatra ou psiquiatra infantil. É primordial, porque o atendimento especializado ele é diferente do atendimento clínico médico, certo? O atendimento clínico médico é aquele que a gente vai no posto de saúde e que a gente conta quando a gente está com uma dor, quando a gente está com algo que precisa ser cuidado. No caso do centro de terapias, o atendimento é especializado. Então, a gente precisa do encaminhamento para o nosso setor. É bom que você, como responsável ali, você que é coordenadora, detalhe, viu, Gabi, né, o que de fato essas mães, né, são ali, de que maneira são acolhidas, né, que serviços essenciais tem ali levado para essas crianças, o atendimento, os dias de atendimento, os horários. Fique bem à vontade para explorar isso tudo, para que ninguém fique, de fato, com alguma dúvida, né? Porque quando a gente não fala com pessoas que estão diretamente ligadas, né, a alguma pasta da gestão pública, seja de educação, de saúde, então o disse-me-disse fica realmente restrito só ali, né? Com certeza. O centro de terapias atualmente funciona o dia todo, certo? De 8 da manhã começam os atendimentos. Na terça e na quinta a gente tem um atendimento estendido até as 5h30 da tarde e nos demais dias até as 5 horas da tarde. De segunda a quinta-feira, certo? Inclusive eu quero aproveitar, né, para falar. Atualmente a gente não faz o atendimento na sexta-feira, mas eu quero fazer o esclarecimento, certo? No centro de terapias, quando foi no período de transição, haviam 137 crianças fazendo terapia naquele espaço, certo? Atualmente, nós temos 210 crianças realizando terapia. Então, nós conseguimos dar andamento à lista de espera para a terapia, que no caso não é de consulta médica, é para quem faz terapia, precisa de psicólogo, psicopedagogo. E nós conseguimos dar andamento a essa fila, mesmo assim com os atendimentos de segunda a quinta. Gabi, por que atualmente hoje não tem atendimento de sexta-feira no centro de terapias? Porque os profissionais que atuam ali atuam 40 horas de trabalho. Então, elas atuam dentro da carga horária dela, certo? E assim, antes, essa folga era variada. Cada profissional tinha seu dia de folga, mas não era na sexta. Por isso que acabava não chocando e o pessoal notando tanto um dia. Porque resolveram decidir que a folga de todo mundo seria na sexta. Na sexta-feira, para mim, é um dia muito viável para a gente fazer a discussão de caso, relatório, preparação de relatório, já que os profissionais atendem de 30 em 30 minutos uma criança diferente
onde elas não têm pausa, então elas não têm como preparar relatório dos pacientes quando precisam, dentro desse horário de atendimento, porque ela precisa atender as crianças, certo? Então, a sexta-feira é viável para discussão de caso, para capacitação, reuniões. Então, a gente está sempre fazendo isso nas sextas-feiras. Então, assim, é um dia que não tem o atendimento lá, mas que o expediente é feito, certo? Algumas vezes, os profissionais têm a sua folga, assim, como direito, certo? Mas, atualmente, a sexta-feira, ela serve para proporcionar o melhor. A gente se reúne para planejar o que a gente vai fazer para os pacientes e alinhar em equipe o melhor atendimento para os nossos pacientes. É esse o nosso objetivo. Então, assim, atualmente, de segunda a quinta, a lista de espera andou, a gente atende mais do que antes, certo? E o atendimento é completo. É o atendimento da equipe multidisciplinar. Temos hoje uma lista de espera lá pequena em relação a psicólogo, que, graças a Deus, a gente tem uma secretária comprometida, ela veio aqui ontem e quero parabenizar a minha secretária de saúde, Deise, e ela não tem medido esforços em relação ao centro de terapias. Ela se comprometeu, Gabi, vamos colocar o neuro e o psiquiatra para ajudar ainda mais esses pacientes que precisam, e colocou. Ela se comprometeu com a fono, vai dar início agora. E também uma novidade que eu quero trazer é para os pacientes do centro de terapia que precisam de fisioterapia. A gente também está se alinhando para começar esse mês de agosto, fisioterapia para os pacientes que precisam, que será realizada lá mesmo, no centro de terapias. Numa outra ocasião, a gente conversando aqui com o vereador atualmente do município, doutor Napoleão, você veio aqui também, né, falando que o número, né, de crianças atípicas especiais tem sido um número tão grande que aquele espaço físico onde tem esse atendimento não mais suporta tanta gente, né? Sim. E há essa possibilidade do governo municipal justamente fazer um novo espaço, é isso? Com certeza, não sei de que forma será, certo? Ainda é cedo para falar sobre isso. Como é um trabalho, a questão da reforma do local ou de um novo local para o centro de terapias é algo de responsabilidade de outra secretaria. Mas, assim, estamos sempre alinhados, falando da necessidade de ampliar aquele espaço. Então, assim, é algo que está é o compromisso de campanha do nosso prefeito, atual prefeito, e eu acredito que ele vai fazer sim. Ele já se comprometeu, ele mesmo falou recentemente que vai fazer isso. A nossa secretária também já deixou claro isso. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai ser feito. E dentro do curto prazo, a gente está fazendo o nosso melhor que a gente pode fazer. A gente está tendo um trabalho humanizado, pois a gente trabalha com consciência. A gente não pode trabalhar de qualquer jeito, são crianças atípicas. A gente tem um acolhimento desde a recepção até ao funcionário da limpeza. Inclusive, quando a gente faz capacitação no nosso setor, todos os funcionários participam, porque é importante todos entenderem a forma de tratar o paciente. Então, desde a nossa recepção até o funcionário que está na limpeza, todos são importantes para aquele espaço. E, principalmente, as nossas terapeutas são profissionais qualificadíssimas. As nossas psicólogas, inclusive, atualmente, eu quero até reforçar isso. O quadro do centro de terapias era composto por 3 psicólogas e 3 psicopedagogas no período de transição, certo? Já teve fonoaudiólogo e já teve nutricionista, porém, quando a gente pegou, de fato, o centro de terapias, ele estava com psicólogo e psicopedagogo, certo? Então, atualmente, a gente tem 4 psicólogas, a gente ampliou já a quantidade, né, de psicólogas para atender essa demanda, e também ampliamos a questão do serviço da inserimos, ampliar esse serviço, né? Inserimos o serviço da psicomotricidade, que é pedido no laudo das crianças e que não tinha, certo? É a primeira vez. Então, é um atendimento inédito. A nossa nutricionista também, nossas nutricionistas, Camila e Thaís, fazem um trabalho incrível também. Thaís, ela é nutricionista materno-infantil e também está fazendo especialidade em autismo. Ela trabalha diretamente com seletividade alimentar. Então, assim, é incrível ver o feedback das mães, das famílias, falando que crianças que não conseguiam comer algum alimento conseguem agora, isso é muito gratificante. Em relação às psicólogas,
nós temos 4, 2 inclusive eram da gestão passada anterior, porque o nosso objetivo hoje não é ser político, é fazer o melhor. Então, se a gente está em busca do melhor para o paciente e o nosso serviço, no nosso município, temos profissionais qualificados para estar ali, a gente vai chamar quem é do município, como o nosso prefeito mesmo já falou sobre isso. Então, atualmente nós temos 2 psicólogas que estavam anteriormente e mais 2 que entraram esse ano. Então, elas são graduadas em psicologia, tem também a formação em TCC, que é a terapia comportamental, e também temos uma psicóloga lá também, que ela também é formada em terapia ABA, que é muito importante também para as crianças autistas. E temos as nossas psicopedagogas, certo? Todas clínicas, 3 psicopedagogas maravilhosas, que exercem um trabalho incrível. E assim, muitas vezes é falado, Júlio, sem conhecer o trabalho da pessoa. Mas a gente só pode falar de algo quando a gente realmente vivencia. Quando a gente vivencia, eu acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar do meu trabalho. Atualmente eu sou coordenadora, mas eu fui professora por anos, desde os meus 18 anos que eu trabalho. E eu tenho orgulho do meu legado como professora, o que é gratificante. Isso não sou eu que digo. É gratificante você chegar em um lugar e as pessoas dizerem, olha, ela foi a minha professora e eu amo, aquela ali foi a primeira professora da minha filha. E para mim isso é gratificante, eu levo para a minha vida. Lógico que eu encontro hoje pessoas que não gostam do meu trabalho, não gostam de mim, e tá tudo bem. Mas em relação ao profissionalismo e a forma que eu conduzo aquele local, não só eu como a minha equipe, a gente conduz da melhor forma. E isso eu tenho certeza. E o sentimento das mães, né? Quando elas chegam lá com as suas crianças, né? Tem aquele atendimento humano. Como você pode descrever o sentimento das mães? Eu posso descrever como mãe também, né? Já que meu filho é atendido lá. E eu acredito muito que quando a gente é tratado bem, não tem coisa melhor. Não tem algo que justifique, que pague, porque não é sobre valor, é sobre amor, é sobre trabalhar realmente com humanização. Eu prezo muito por isso, porque eu também sou mãe atípica. Então, a minha equipe sempre vai dar o melhor, porque eu sempre passo para eles que a gente está ali para trabalhar para o público. A gente trabalha para a população de Lagoa de Itaenga. E essas crianças merecem ser cuidadas da melhor forma. E a gente está ali para isso. E eu acredito que as mães ficam sim satisfeitas em relação. Se pode acontecer de ter alguma mãe que não tem todo o atendimento hoje lá, atualmente, né? Por exemplo, está com uma profissional, mas está faltando psicóloga. A gente está tentando providenciar, a gente está tentando cada vez mais ampliar o número de profissionais, mas isso é aos poucos. Mas hoje a gente está acomodando muitos mais pacientes do que antes e de uma forma melhor, oferecendo um serviço com mais profissionais. Inclusive, como eu disse, a gente vai iniciar a fisioterapia também. Nossa fisioterapeuta vai ser maravilhosa, acredito que as mães vão amar também. E também quero informar para vocês que a gente está em conjunto com a Secretaria de Esportes. Gostaria de cumprimentar meu amigo Júnior Rosa. Recentemente a gente fez uma visita à Ilha do Retiro, levando os nossos adolescentes. Fala um pouquinho também, viu, Gabi, sobre... Porque esse centro de terapia que você faz parte do TEA, né? Ele não apenas oferece atendimento médico, né, ali com profissionais, mas também vocês têm buscado aí levar o lazer, né, com essas crianças e até as mães também que aproveitam os passeios. Com certeza, né? Contribui com o desenvolvimento das crianças da melhor forma. Então a gente fez recentemente uma viagem para o Instituto do Autismo, que é um parceiro nosso, parceiros incríveis, equipe qualificada, capacitada, que inclusive também faz parte da capacitação dos nossos profissionais. Nossos profissionais já foram capacitados no começo do ano pela equipe do Instituto do Autismo 2 vezes esse ano. Inclusive, em breve a gente vai ter outra formação também, já estou preparando, e porque a gente tem que estar em constante aprendizado. E assim, quando a gente organiza uma viagem, no centro de terapia, a gente nunca tinha organizado viagem, essa foi a primeira vez. As pessoas confundiam muito com as viagens que a gente realizava no projeto, que não tem vínculo com o centro de terapias, que é o TEA Amor e Inclusão. Mas... Ainda existe o TEA meio? Sim. O TEA Amor e Inclusão? Existe sim, a gente ainda continua, é um grupo fechado, né, atualmente, né, a gente tem as nossas mães que caminham conosco, mas é fechado, não tem vínculo com prefeitura, mas existe sim,
proporcionando um acolhimento à parte, né, de mãe para mãe. Mas em relação ao centro de terapias, a gente realiza sim viagens com apoio da Prefeitura Municipal. E sabe o que foi mais gratificante para mim, Júlio? Foi ver a reação das crianças. Na última viagem de Carpina, inclusive, né, que foi essa semana passada, na sexta-feira, inclusive, a gente fez a viagem para o cinema, né? A gente sabe que crianças atípicas têm suas comorbidades. A gente sabe principalmente o autismo. O autismo tem seus níveis, suas particularidades. Eu sei que tem crianças que têm crises, que têm dificuldades de estar em um ambiente fechado. Porém, eu como uma mãe atípica também e como coordenadora desse setor, eu acho que é primordial, na minha opinião, é primordial que a gente entenda que as crianças atípicas, ela têm qualidade. As crianças atípicas, elas têm potencial. Então, se essas crianças têm potencial, a gente vai mostrar para o mundo que as nossas crianças são capazes de muitas coisas. Então, a gente não pode estar, não vamos fazer uma viagem, não vamos fazer isso não, porque a criança, ela não consegue. Não, gente, vamos tirar a limitação, vamos tirar a barreira do caminho. Eu, como mãe de uma criança cadeirante, eu tive muitas limitações na minha vida. E o meu filho ama futebol. Mas o meu filho não joga bola, porque o meu filho, ele não anda, ele é cadeirante. Mas eu não poderia deixar de apresentar para o meu filho a bola e o futebol, porque ele é cadeirante. Eu apresento para ele o mundo. E a gente dá qualidade de vida. Então, da mesma forma que eu, como mãe, apresento o mundo para o meu filho, dou qualidade de vida para ele e proporciono o melhor, a mesma coisa eu, como representante hoje do município de Lagoa de Itaenga, do Centro de Terapias Multidisciplinar, como coordenadora daquele local, meu objetivo é ver as crianças evoluindo, é ver o desenvolvimento das crianças cada vez melhor e também que essas crianças sejam protagonistas de suas vidas. Elas são capazes de muitas coisas e vão alcançar muito mais. E as mães, eu acredito que uma mãe fica muito feliz quando vê o desenvolvimento do seu filho. Elas também precisam ser cuidadas, inclusive a gente também está preparando um acolhimento diferenciado para as mães, que em breve elas saberão, ainda é uma novidade, mas a gente já está preparando um acolhimento especialmente para elas, porque elas merecem. É difícil também você ter que lidar 24 horas com a criança atípica, e a maioria das mães são sozinhas, não tem rede de apoio, então a gente compreende esse sentimento. E o que a gente quer realmente é que elas se sintam acolhidas ali. Também deixando claro que o centro de terapias, o nosso objetivo é com as terapias, certo? A gente proporcionou no período das férias viagens, porque foi o período de férias. Então as crianças não estavam estudando e não iriam ser afetadas, certo? No turno escolar. Mas nós priorizamos o atendimento de qualidade na terapia lá, porque nós não somos projeto social. Às vezes tem muita comparação, mas o centro de terapia faz assim e o teu de proteção faz de tal forma, o CDI faz de tal forma. O centro de terapias funciona como uma clínica, ele é uma clínica, funciona como PSF, certo? Que nada impede da Prefeitura Municipal realizar algo que beneficie os pacientes, como foram realizados esses passeios, certo? Porém, o nosso objetivo maior é com o atendimento, e isso a gente faz da melhor forma. A Prefeitura tem dado carta branca para vocês realizarem as ações importantes? Com certeza, é sempre em conjunto, sempre em apoio, é uma parceria, né? A gente não faz nada sozinho e hoje eu represento o Centro de Terapias, mas eu também tenho uma secretaria que é responsável por aquele serviço e a Prefeitura que é responsável pelo todo. Então é sempre em parceria. Ô Gabi, e você, quando era candidata, antes mesmo de você ser candidata também, você tinha ideias, objetivos, buscava ali lutar, né, com outras mães atípicas para as melhorias, para a atenção a essas crianças. E hoje, você, como está hoje na gestão municipal aqui de Lagoa de Itaenga, além da prefeitura, o que você defendia, o que foi conseguido aí colocar em prática, por exemplo? Fala aí, detalhe direitinho aí, né? O que você tem a dizer dessas conquistas que pode ser colocado em prática e o que poderá ainda vir pela frente se você ainda tem esse pensamento de continuar lutando por essas causas importantes. Com certeza, né? O Centro de Terapias foi inaugurado no último ano, né, da gestão passada, né? Foram 8 anos
da gestão passada no poder, e ele foi inaugurado somente no último ano. Mas ele não foi inaugurado simplesmente porque queriam inaugurar. Todos nós sabemos que existia uma cobrança ali das mães, que Foi inclusive uma hoje imposição das mães. Exatamente, as mães cobraram, as mães lutaram, assim como teve recentemente essa cobrança na Câmara, e que foram ouvidas, foram respeitadas, foram ouvidas pelo prefeito. Só que eu acredito que a gente tem um diferencial, certo? O nosso diferencial é que a gente é muito objetivo. A gente tem um objetivo direto. Né? Primeiramente, foi inaugurado no último ano e, como eu disse, entrou um neuropediatra no começo do ano, mas saiu. Depois ficou um psiquiatra, somente um psiquiatra atendendo, né? Cujo eu não sei a especialidade dele, mas foi um psiquiatra que ficou atendendo e psicólogo e psicopedagoga que ficou atendendo. Então, hoje, se a gente oferece neuropediatra no nosso município, inclusive um profissional de nome, que é o Dr. Ivonaldo, ele é um profissional que atua na restauração, atua em Limoeiro, então não é qualquer profissional, é um profissional de qualidade, porque a gente pensa no atendimento, mas a gente pensa na qualidade dele, porque a gente não adianta ter uma quantidade de profissionais e não ter qualidade, certo? Então a gente tem o Dr. Ivonaldo no nosso quadro, a gente tem o Dr. Romildo, que é o nosso psiquiatra infantil, que é maravilhoso, super dedicado, também atua no IMIP, ele é maravilhoso, então assim, a gente tem profissionais excelentes que não tinham antes. E que, inclusive, essa foi a minha luta. Eu cobrava muito por isso, para que a gente tivesse esse atendimento aqui, para que as mães não precisassem se deslocar para fora. Então, atualmente, a gente tem isso. Então, assim, a equipe multidisciplinar também hoje, atualmente, ela é completa. A gente sabe que a quantidade de profissionais ainda não é suficiente para suprir a demanda total, certo? Eu gosto de ser realista e eu gosto de ser direta. Porém, nós estamos trabalhando incansavelmente, diariamente, para atender aquele público no geral. Foi assim que a gente conseguiu zerar a lista de espera para o neuro e psiquiatra, com o objetivo de atender realmente os pacientes que estavam ali aguardando. Porque, imagina, Júlio Filho, uma mãe há 1 ano esperando atendimento. Como é que está o coração dessa mãe? Então, assim, eu me posiciono muito como mãe, porque independente de política, eu não vou deixar de ser mãe atípica. A política veio, a política passou e o meu filho continua. Então, eu não posso deixar de cobrar algo que também vai beneficiar o meu filho. E não vai beneficiar só ele, vai beneficiar toda a população. Hoje, eu tenho contato diretamente com a Prefeitura Municipal e com a secretária para poder ela me ouvir em relação aos atendimentos e o que os nossos pacientes precisam, o que as nossas crianças atípicas precisam. E cada vez mais a gente vai se unindo com outras secretarias também para proporcionar o melhor, né? Júnior Rosa, me uni recentemente com ele, onde a gente vai iniciar também atividades esportivas para as nossas crianças atípicas no campo e na quadra poliesportiva da Nova Itaenga. A gente está se reunindo, já buscando de que forma a gente vai fazer, de que forma a gente vai organizar, mas já vai ter, inclusive, com várias modalidades. Handebol, corrida, exercícios físicos e futebol voltados para as nossas crianças. Então, assim, a gente está ampliando cada vez mais. Porque o nosso objetivo não é apenas atender, mas oferecer qualidade de vida para essas crianças. Então, assim, é gratificante. Agora, uma conquista muito importante que eu situei muito no período da campanha foi em relação aos transportes do TFD, que levavam para tratamento em Recife, né? O meu filho, ele fazia terapia em Recife e como uma criança que era atendido pela ACD, pelo IMIP, ele atualmente está com 4 anos, vai fazer 5 anos esse mês. Então, foram 4 anos eu cobrando o transporte e muitas vezes ia, e o transporte não era qualificado, porque não era aquele transporte acessível, certo? Ele é cadeirante, o cadeirante tem que ter mais cuidado. E assim, ele é uma criança que ele é muito apegado à cadeira dele. Então, já chegou situações na gestão anterior que eu ouvia, você vai ter que levar seu filho e deixar a cadeira. Mas a gente não anda sem as pernas. E a cadeira é as pernas do meu filho. Então, assim, a cadeira não é um parceiro, não é um carrinho para ele. Faz parte de quem ele é. Então, eu lutei e cobrei, não. Meu filho só sai de Lagoa de Itaenga com a cadeira de rodas dele. Porque não tenho vergonha de dizer isso.
Eu tenho orgulho do meu filho, das conquistas que ele vem tendo e continuo lutando para que ele conquiste muito mais. Então, assim, a minha pauta foi diante disso, porque não só eu me uni com outras mães e quando a gente conversava o assunto era o mesmo. Quem precisava do TFD sempre tinha essa dificuldade, a gente não tinha transporte acessível, inclusive no nosso município. Para as escolas, a gente não tinha transporte acessível. Cadeirante para subir no ônibus era uma luta. Inclusive, meu filho às vezes até pegava carona no transporte público, né, que atualmente ele estuda na rede privada, mas eu pegava carona porque o serviço público é público e é para todos, né? E quando eu subia, era aquele degrau difícil para subir, o motorista descia. E hoje a gente tem uma van adaptada especialmente para a educação do nosso município. E hoje, os carros pequenos, eles estão aí fazendo um atendimento, transportando, né, os nossos pacientes, no geral, não só o meu filho, certo? No geral, é para todos, é para toda a população. Todo Tem que serviço da lutar secretaria também, é para toda a população. O Gabi luta também para ser um transporte ainda maior, né? Com certeza. E, Porque assim, a demanda não é grande, né? com certeza, mas vem melhorando. Isso melhorou muito, né? Atualmente a gente tem um ônibus que vai de manhã, como o Deise falou, tem um ônibus, tem a van e tem os carros pequenos que já fazem isso para que essa demanda seja atendida e nenhum paciente fique sem transporte. Inclusive, hoje a gente tem um carro diretamente no TEA. O carro do TEA, ele é para buscar os pacientes da zona rural, pacientes de baixa mobilidade, de mobilidade reduzida e pacientes cadeirantes, certo? É esse público que precisa do transporte para o centro de terapias, para levar as crianças para a terapia. Antes a gente não tinha isso. Tinha mãe que ia a pé, chegava lá e dizia, quando eu cheguei inicialmente, a gente vem a pé. E a gente falou, a gente conversou com Deise, conversamos com o prefeito Dimas e conseguimos. Conversamos também com alguns vereadores que teve lá, Dudu Milóia, que foi um dos primeiros vereadores que teve lá, levou para a Câmara também isso. Então, assim, foi muito importante o legislativo também ter levado isso, ter pontuado isso, porque o legislativo, ele também tem que fazer isso. É o legislativo que é responsável por criar políticas públicas para o município. Então, quando o legislativo anda no meio do povo e vai realmente nos setores conhecer a realidade, ele não sabe apenas o que é falado por fofoca ou porque alguém está insinuando que algo aconteceu sem vivenciar. Ele está falando o que ele viu na prática. Então, assim, eu estou de portas abertas do Centro de Terapia. O Centro de Terapia está de portas abertas para receber qualquer vereador, né, do Poder Legislativo. Já recebemos, inclusive esse ano, visita tanto da gestão, da situação, tanto da oposição, e acolhemos ambos da mesma forma, porque a gente está aqui para trabalhar para o povo e com o mesmo objetivo. O nosso programa está quase chegando ao final, Gabi, mas eu gostaria de deixar para você o que você gostaria de acrescentar, que eu não perguntei, que você gostaria de lembrar, deixar claro. Com certeza, assim, atualmente a gente tem um fake na cidade, né? Eu acho, inclusive, desnecessário a forma que eles se posicionam, porque, para mim, a oposição deve ser feita da forma justa e correta. E quem é gestão, a gente que está aqui para trabalhar na gestão, a gente não tem medo da forma que a gente trabalha, porque eu acredito que a gestão Dimas é uma gestão comprometida com a população, e no geral, em todos os setores. Infelizmente, existem pessoas que estão muito ocupados, né, em denegrir a imagem da gente. E o TEA tem sido O alvo principal, né? Um dos alvos principais, né? Sim, o TEA e eu, né, particularmente. Eu né? estou falando aqui que acompanha as redes Com sociais, certeza, né? a gente conhece. Vê algo dessa natureza. E às vezes não entende o que está Há uma acontecendo, situação né? muito grande, né? Isso, então assim, é importante esclarecer isso, que a pessoa pode ter o direito de não gostar de você, mas a gente só pode falar o que a gente vive de verdade. E se a gente tiver algum problema, gente, qualquer mãe que estiver se achando que o filho está regredindo realmente, que não está tendo o serviço como ela esperava, o Centro de Terapias está lá para lhe ouvir, tanto o Centro de Terapias quanto a Secretaria de Saúde, sabe por quê? A gente está aqui para trabalhar para o público, a gente não está ali para ofender ninguém. Então, se tem alguma crítica, se tem algo mal entendido, se tem algo que vocês gostariam de sugerir e falar, a gente está aqui aberto para isso, para melhorar o nosso serviço. Mas, assim, a forma que eles falam não é uma forma humana. Esse fake news deles está disposto simplesmente a querer inventar mentiras e denegrir a imagem das pessoas. Então, para mim, isso não é oposição. Eu fui oposição na gestão passada, mas eu não tinha medo. Eu ia nas redes sociais,
eu expunha minha opinião diretamente para a secretária de saúde passada. Eu realmente chegava e falava, por quê? Se o meu filho está precisando, Júlio, por que eu vou me omitir? Por que eu vou me esconder? Ele estava precisando, então eu estava ali cobrando pelo que ele precisava. Não só por ele, como outras mães que eu andava junto. Mas hoje, atualmente, é a mesma coisa. A secretaria está ali. Se tiver alguma coisa, a gente está aqui. Nós somos humanos, não somos perfeitos. Estamos aqui para corrigir se tiver algo também, certo? Mas hoje eu quero dizer que o Centro de Terapias, finalizar dizendo isso, o Centro de Terapias é referência na nossa região, porque é o único centro que tem neuropediatra e psiquiatra na nossa região. E tem um atendimento multidisciplinar completo. Vamos ampliar esse serviço em breve, se Deus quiser, tenho fé nisso. Acredito sim na promessa que o nosso gestor fez e eu acredito que vai ser feito. Como já foi falado até por vereadores aqui, isso vai ser feito mais para frente, na hora certa. E a curto prazo, estamos nos desdobrando para fazer o melhor e atender a todos os pacientes. Eu tenho acompanhado muito as redes sociais e principalmente quando tem as sessões, né, na Câmara, aí eu vejo que Gabi está ali defendendo conhecimento. Quem falar desse centro para as crianças da TICA está ali. Sim, porque assim, rapaz. Eu defendo não só como coordenadora, mas como mãe. Certo? A minha experiência lá, o meu filho está ali. Então, eu vou cobrar pelo melhor. Então, para mim, alguém para reclamar primeiro, para falar, para criticar, primeiro tem que vivenciar na prática. Então, assim, se tem alguma mãe que não se sente acolhida totalmente e que acha que está faltando algo, estamos de porta aberta para receber vocês, certo? Mas, como eu disse, o nosso serviço hoje, o que é oferecido é de qualidade. E eu defendo, porque realmente aquela equipe é comprometida. É uma equipe capacitada, qualificada, e a gente tem um objetivo só. Como eu disse desde o início, o objetivo é contribuir com o desenvolvimento das nossas crianças. É contribuir da melhor forma e também contribuir como gestão, né, para que o centro de terapia seja um referencial e continue sendo, como está sendo na verdade. Considerações finais, muito obrigado, Gabi. Em breve a gente volta de novo a dialogar. Com certeza, em breve voltarei, quero voltar com mais novidades, que eu acredito que é isso. A gente está lutando incansavelmente para ampliar a quantidade de profissionais, para atender todos os pacientes e que Deus abençoe todos, especialmente as mães atípicas, as crianças acolhidas pelo Centro de Terapias e a minha equipe. Que sozinha eu não faço nada. A minha equipe do Centro de Terapias, que Deus abençoe vocês por esse trabalho incrível. E também a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga. Muito obrigado por andarmos alinhados em equipe, buscando sempre o melhor. Ô, Gabi, agora é uma perguntinha também. De fato, quem não conhece ainda esse trabalho, né? Não tem muitas vezes um filho também atípico, mas gostaria de conhecer esse trabalho. Né? Às vezes houve, como a gente já discutiu aqui, coisa negativa, né? mas quem quiser acompanhar, né? Quem quiser ali fazer uma visita, né? Estar ali, eu vou conhecer hoje, eu quero dizer, eu vou lá, né? Com certeza. A gente é um setor público, né? Como setor público, a gente tem que estar de portas abertas para a população. Então, independente então, lá de ninguém vai ser barrado, não, né? Não, jamais. Inclusive, a oposição já esteve lá e eles foram muito bem recebidos, né? Eles até falaram aqui que teve lá e a gente atendeu bem, até porque a gente tá para atender bem toda a população. E a gente também tem um Instagram, certo? Centro de Terapia Multidisciplinar. Vocês podem acompanhar. Deixa eu dizer aqui o @ Centro de Terapia multid.itaenga. Centro de Terapia multid.itaenga é o nosso Instagram, onde a gente também mostra o nosso trabalho. Quem não segue, convido vocês a seguirem. E quem quiser visitar, conhecer, saber também, às vezes tem aquela mãe que não sabe se o filho tem autismo, está na dúvida e nunca teve nenhum acompanhamento, nunca teve nenhum direcionamento. Estamos lá para lhe acolher também, para falar sobre o nosso conhecimento e instruir e levar ela para o atendimento da melhor forma, encaminhar para o setor onde ela deve ir, de acordo com a necessidade. Valeu, Gabi. Bom Espero trabalho, você viu? lá também. Espero qualquer pessoa que estiver disposta, né, que queira conhecer o nosso trabalho, pode ir, que estamos de portas abertas para a população do Lagoa de Itaenga. Pronto, minha gente, esse foi o nosso programa Itaenga Notícias.